Apocalipse, capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. Este capítulo apresenta as cartas às 4 primeiras igrejas de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Cada uma delas representa um tempo profético na história da igreja cristã, mas também simboliza o estado espiritual do povo de Deus e a necessidade de perseverança frente às dificuldades que surgem, quer seja de cunho pessoal, quer seja coletivo. A igreja de Éfeso ficava localizada na mais importante zona portuária da Ásia Menor, além de ser uma cidade muito conhecida por sua cultura e religião pagã. No meio desta sociedade corrompida, uma igreja cristã foi estabelecida e seu estado espiritual prefigurou a fase da igreja dos anos 31 a 100 depois de Cristo. Foi uma igreja que permaneceu firme em seus princípios e que perseverou mesmo em meio às provações. Porém, o seu zelo havia ultrapassado o amor. Na busca por fazer o que é correto, perderam de vista o principal. Precisavam redescobrir o primeiro amor. Jesus, então, lhes apresenta o caminho. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando o conhecimento da verdade é desvinculado do amor, há uma quebra da perfeita conexão. Afinal, sem amor, nada nos aproveita. 1 Coríntios 13:3. Só pelo amor que regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Venceremos e poderemos desfrutar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna corresponde aos anos 100 a 313 depois de Cristo. Localizada na Ásia Oriental, Esmirna era uma cidade que ficava na rota comercial marítima e seu nome significa aroma agradável. O título de Cristo apresentado a esta igreja é por si só uma declaração de amor aos seus filhinhos, que tiveram de suportar fortes tribulações e muita pobreza. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Perseguidos pelos que se declaravam judeus, intitulados por Jesus de Sinagoga de Satanás, os fiéis de Esmirna tiveram de lidar com semelhante sofrimento, pelo qual passou o próprio Salvador. Porém, o seu curto tempo de provação não seria nada comparado à gloriosa promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade não fora sempre provada ao extremo, mas a fidelidade nas pequenas coisas fortalece o espírito em doses constantes até o tempo que, em frente à morte, a fé, a esperança e o amor prevalecem. O mais importante, no entanto, é o amor. 1 Coríntios 13:13. O amor que nem a morte pode destruir. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Sendo a antiga capital da Ásia, a cidade de Pérgamo era um dos principais centros do paganismo, abrigando diversos templos pagãos, e representa a fase da igreja cristã do período de 313 a 538 depois de Cristo. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Mas o que representa esta espada? O apóstolo Paulo escreveu: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Algumas coisas são declaradas contra esta igreja: a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. A história de Balaão nós conhecemos, um profeta que se deixou corromper pela recompensa de um rei pagão. Números, capítulos 22 ao 24. Já sobre os Nicolaítas, não há um consenso sobre sua origem, mas o significado desta palavra de origem grega supõe que se tratasse de um povo autoritário e exclusivista. Eles precisavam retornar à palavra, ou a própria palavra os condenaria. 2 promessas são feitas aos fiéis desta igreja: o maná escondido e uma pedrinha branca, ou seja, o pão do céu e um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus deseja dar de sua provisão aos seus filhos, e assim como mudou o nome de alguns de seus servos, Ele nos dará um novo nome que representará o que Ele realizou em nossa vida. A igreja em Tiatira, que compreendeu a igreja de Deus do período de 538 a 1517 d.C., há uma mensagem de forte advertência. Mesmo representando uma igreja perseverante em fé, amor e serviço, foram tolerantes com a apostasia que a estava contaminando.
Assim como Jezabel corrompeu o rei Acabe e todo Israel com sua prostituição e idolatria, a igreja cristã estava sendo governada por semelhante doutrina. Mas mesmo diante de tamanha apostasia, o Senhor convida todos quantos desejam se manterem incontaminados a conservar o que têm até que Ele venha. E aquele que não se permite ser governado pela apostasia deste mundo, Jesus mesmo prometeu dar autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Há uma recompensa real a todos que perseveram em conhecer não somente a verdade, mas que buscam o conhecimento da palavra para conhecer o Senhor da palavra. Lindos presentes nos aguardam no céu. Vamos aceitá-los hoje? Feliz sábado, herdeiros dos tesouros celestes. Rosana Garcia Barros.